Por que investir em ações? Será que você deveria mesmo investir em ações? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Por que investir em ações? Então fica ligado, assiste até o final para você tirar as suas próprias conclusões. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações dos vídeos novos que eu for soltando por aqui. Fechado? Então bora lá pro vídeo. Por que investir em ações? Antes de responder essa pergunta, você realmente sabe a importância de poupar e investir na sua vida? Se você ainda não tem a resposta dessa segunda pergunta muito bem clara na sua cabeça, eu sugiro que você revise um pouco seus conceitos e reflita mais sobre esse tema. Quando a gente investe, a gente está abrindo mão de usufruir do nosso dinheiro hoje para usufruir dele lá na frente. E por que a gente faria isso? Bom, todos nós temos objetivos pessoais. Algumas pessoas desejam comprar uma casa própria, outras pessoas desejam fazer uma viagem dos sonhos e algumas outras pessoas, assim como eu, querem ter liberdade financeira e poder viver de renda. Em todos esses casos, é necessário que você cuide bem do seu dinheiro e invista para que lá na frente você possa atingir esses objetivos. Se você gastar tudo que você ganha, provavelmente a sua jornada vai ser bem mais difícil e talvez você não consiga chegar nesse tão sonhado objetivo. Bom, e agora que você já sabe a importância do investimento na nossa vida, vamos para o conteúdo do vídeo, que é: por que investir em ações? Você deveria realmente investir em ações? A resposta para essa pergunta é baseada na minha opinião, e eu vou te dizer que sim, você deveria investir em ações, e eu vou listar aqui basicamente dois dos principais motivos que me levam a essa conclusão, e você, no final do vídeo, vai tirar sua própria conclusão e vai dizer se você concorda ou não comigo. O primeiro deles é o potencial de valorização. Quando a gente investe em ações, a gente está se tornando sócio das principais e maiores empresas listadas em bolsa. Isso quer dizer que, ao investir em boas empresas, há a possibilidade de multiplicar o seu capital em muitas e muitas vezes. Um exemplo emblemático aqui no Brasil é o case da Magazine Luiza, que valorizou mais de 1000% num período aí de aproximadamente 4 anos, assim como muitas outras empresas também tiveram valorizações muito boas. Por outro lado, o seu prejuízo está limitado à quantidade que você investiu, ou seja, 100% daquilo que você aportou. Então você nunca vai perder mais daquilo que você botou na empresa. É claro que quando eu falo em perder tudo, esse seria o pior cenário, né? Onde você investiu numa empresa que eventualmente quebrou. Mas a gente vai falar com mais detalhes sobre isso lá na frente do vídeo. Eu preciso fazer duas ressalvas nesse vídeo porque provavelmente eu falo para pessoas diferentes que têm um perfil diferente. Investimento em ações é investimento de alto risco e de alta volatilidade. Então você precisa necessariamente saber o que você está fazendo e você precisa entender as regras do jogo. Se você sair por aí comprando ações sem saber nem o que a empresa faz ou porque alguém recomendou, na primeira oportunidade que o mercado te der, você vai vender essa ação em prejuízo e vai sair por aí falando mal de mim ou falando mal de quem te recomendou essa ação. Então você precisa primeiro entender o mercado, entender o funcionamento do mercado, entender como as ações se comportam e por que elas se comportam de tal maneira para você fazer os seus investimentos. Investir não é tão complicado assim, mas também se fosse fácil, tava todo mundo ganhando dinheiro. A segunda questão é diversificação. Diversificação é um conceito muito importante, falando de investimentos, e significa que você deve diversificar os seus investimentos entre classes de ativos diferentes, ou seja, você não deve ter somente ações na sua carteira, você precisa ter renda fixa, você pode investir em imóveis, você deve investir em várias classes de ativos. Dentro do investimento em ações especificamente, você deve diversificar também entre setores diferentes e empresas que podem estar no mesmo setor, mas que fazem coisas diferentes, empresas diferentes, enfim. Você precisa diversificar a sua carteira. Com a diversificação, você vai conseguir diluir o risco da sua carteira, de modo que você tenha uma rentabilidade média dessa carteira. Existem algumas empresas que você vai acertar que vão se valorizar muito, que você acha uma próxima Magazine Luiza, por exemplo, que vai valorizar 1000%, mas esse é um caso raro. Mas, de qualquer forma, empresas que vão se valorizar muito, algumas outras empresas não vão tão bem assim, e pode ter, eventualmente, uma outra empresa que vai quebrar. Quando você diversifica, você nunca vai concentrar demais o seu capital em uma única empresa ou num único setor. É exatamente por isso que o seu risco é diluído. Existem setores que vão mal em um determinado momento da economia, enquanto outros setores vão bem. Existem empresas que vão mal, enquanto outras empresas vão muito bem. Então, na média, você vai ter uma rentabilidade para essa carteira, e as empresas que não forem bem, empresas que eventualmente quebrarem na sua carteira, existe a outra ponta de empresas vencedoras que tiveram uma valorização muito boa e que vai compensar essa perda. Então,
O objetivo é você ter, na média, uma rentabilidade que seja atrativa. Quanto mais você selecionar melhor essas ações, mais rentabilidade você traz para sua carteira, mas com certeza essa rentabilidade ela será melhor do que um investimento isolado, um investimento tradicional, como deixar o dinheiro na poupança, por exemplo. Então, por isso que investimento em ações é uma coisa muito boa, desde que executada de forma correta. E o segundo motivo pelo qual você deveria investir em ações é a governança. Quando a gente compra ações, a gente está se tornando acionista, a gente está se tornando sócio daquela empresa. Assim como você pode colocar dinheiro na padaria do seu tio e se tornar sócio dele. A grande questão é que quando você investe em ações, você investe em bolsa, você está investindo nas maiores e melhores empresas do mundo. Tanto aqui no Brasil, como você pode também investir no exterior. Essas empresas elas contam com uma gestão profissional de pessoas que estão lá trabalhando e cuidando para que o seu dinheiro esteja em boas mãos e que a empresa continue investindo em projetos rentáveis, trazendo rentabilidade para o seu investimento. É claro que uma Magazine Luiza, com uma governança que tem a Magazine Luiza, com toda a operação, com toda a logística e infraestrutura que a Magazine Luiza tem, isso te traz uma segurança muito maior para o seu investimento, que muitas vezes vem com uma rentabilidade muito boa, enquanto que o seu tio na padaria, se ele estiver sozinho, ele vai ter muito mais dificuldade, né? Muitas vezes você, sendo sócio do seu tio, você vai ter que trabalhar ativamente na padaria, né? Você vai ter que participar da gestão, e essa gestão muitas vezes pode dar errado, né? Como acontece muito com pequenos empreendedores aqui no Brasil. E investindo em ações, você tem essa governança a seu favor. Então você pode se tornar sócio da Google, da Apple, da Microsoft, das grandes empresas do mundo, né? Então, isso é uma grande vantagem que você tem ao investir em ações. E, novamente, fazendo uma ressalva, como tudo na vida, a chave do sucesso está no conhecimento. Você precisa estudar, você precisa aprender a fazer as coisas, você precisa entender exatamente como funciona. E, com isso, você será capaz de cada dia mais evoluir nessa jornada como investidor. Como eu disse, investir em ações não é tão complicado assim, mas é necessário que você entenda exatamente como funciona o mercado. Muitos investidores têm a sua jornada encurtada devido à negligência, devido a simplesmente não entender o que está fazendo, não saber o que está fazendo. E aí o cara compra ação no pior momento, vende no momento pior ainda, amargando um prejuízo ali, às vezes irreversível. E com isso o cara simplesmente sai do jogo, né, sem entender, dizendo que bolsa é cassino, bolsa é isso e aquilo, mas na verdade ele entrou sem saber o que estava fazendo. Enquanto se você estudar, se você souber o que a empresa faz, quais são os fundamentos, por que você está investindo na empresa, quais são as perspectivas dessa empresa no futuro, você provavelmente vai tomar uma decisão muito mais assertiva e vai conseguir trazer bons retornos com foco sempre no longo prazo. Preciso ter paciência para que esses investimentos maturem e tragam resultado, tragam frutos lá na frente. Você precisa ter paciência e escolher boas empresas. E se você acha que eu fui capaz de te ajudar, que esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê.